Amém. 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 Vamos lá. E Arão as seguintes leis dos israelitas. Vocês Tá saindo som aí? Não, né? Está. comer camelos, coelhos selvagens ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm carne dividida. Para vocês, esses animais são impuros. É proibido comer carne. Para vocês, o porco é impuro, pois tem carne dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles com pé. Todos eles são impuros. Vocês poderão comer qualquer peixe que tem barbatanas e escamas, mas não poderão comer os animais que vivem na água e que não têm barbatanas nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. Não comam nenhum deles, e mesmo quando eles estiverem mortos, não toquem neles. Qualquer animal que vive na água, que não tem barbatanas nem escamas, é impuro. Também são impuras as seguintes aves: águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, corvos marinhos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, cegonhas, garças e polpas, e também morcegos. É impuro todo inseto que anda e que voa, mas vocês poderão comer os insetos que têm pernas e que saltam. Poderão comer toda espécie de gafanhotos e grilos, mas todos os outros insetos que andam e que voam são impuros. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nos seguintes animais depois de mortos: todos os animais com cascos, mas que não têm o casco dividido e não ruminam, e todos os animais de 4 pés que andam sobre as plantas dos pés. Se alguém pegar o corpo de qualquer um deles, terá de lavar a roupa que estiver vestindo e ficará impuro até o pôr do sol. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais que se arrastam pelo chão são impuros os seguintes: todas as espécies de lagartos, lagartixas, ratos, toupeiras e camalhões. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nesses animais depois de mortos. E se o corpo de qualquer um desses animais cair em cima de alguma coisa, essa coisa ficará impura. Isso inclui qualquer objeto de madeira, tecido, couro ou saco, ou qualquer outra coisa. Para purificar esse objeto, será preciso colocá-lo na água, mas ele ficará impuro até o pôr do sol. E se o corpo de um desses animais cair num pote de barro, tudo o que estiver dentro do pote se tornará impuro. Será preciso quebrar o pote. E se a água daquele pote cair em cima de qualquer comida, essa comida ficará impura. E qualquer líquido que estiver no pote ficará impuro também. Se o corpo de um desses animais cair sobre alguma coisa, ela ficará impura. Se for um forno ou um fogão de barro, então ele se tornará impuro e deverá ser quebrado. Se for uma fonte ou uma caixa de água, a água ali dentro continuará pura, mas quem tocar no corpo ficará impuro. Se o corpo de um desses animais cair em cima de sementes que vão ser plantadas, elas continuarão puras. Mas se as sementes estiverem de molho na água e o corpo cair na água, então elas se tornarão impuras. Se um animal que se pode comer tiver morte natural, a pessoa que tocar no corpo ficará impura até o pôr do sol. E se alguém comer a carne desse animal, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e ficará impuro até o pôr do sol. E se alguém carregar o corpo do animal, precisará lavar a roupa e ficará impuro até o pôr do sol. É proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros. É proibido comer qualquer um deles, tanto aqueles que se arrastam como aqueles que andam com 4 patas ou mais. Não fiquem impuros e nojentos por comerem qualquer um desses animais. Eu sou o Senhor. Dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que se arrasta pelo chão. Eu sou o Senhor que os trouxe do Egito a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. São essas as leis a respeito de animais e todos os animais que vivem na água e todos os animais que se arrastam no chão. Elas mostram as diferenças entre aquilo que é impuro, entre os animais que podem ser servidos e os que não podem ser servidos.
Gente, é precário, porque a nível O Senhor Deus dos exércitos nem matou o povo de Israel. Quando a mulher dela deu o seu filho, ficará em cima 7 dias. Dessa dispensação. No oitavo dia, será circuncidado. Depois disso, ao perder sangue, ela fica durante esse tempo, ela não poderá ter nada sagrado, nem poderá ir à tenda sagrada. Se der a luz uma filha, a mulher ficará 14 dias, uma conversa durante a situação. Depois disso, por causa da perda sangue, ela ficará em por mais 66 dias. Depois desse tempo de purificação, seja o filho ou não filha, mulher irá à tenda sagrada e entregará ao sacerdote uma oferta completamente queimada e um pombinho ou uma rolinha como oferta diária de pecados. O sacerdote apresentará a oferta de ouro a fim de conseguir o perdão dos pecados da mulher e assim ficará. A lei a respeito da mulher à luz. Se não tiver recursos para oferecer carne, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta completamente queimada e a outra será a oferta diária de pecados. Por meio das ofertas, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da mulher e ela ficará pura. Capítulo 3. Amém. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele se faz presente em nosso meio, em todos os momentos. O culto de ontem foi iniciado, esse salmo que a irmã orou. Olha como o Senhor faz essas coisas, né? É como se fosse um complemento, é como se fosse uma sequência do que Ele já disse. E é interessante porque, por exemplo, a irmã não estava lá, mas eu estava e observei esse detalhe e o Senhor vem completo. É como se tivesse uma sequência na história. Como aqui foi colocado aqui o Levítico capítulo onde eles devem comer e não comer alimentos puros e impuros. E muitas vezes nós, por exemplo, eu não sou nutricionista, então eu não sei alguns benefícios e malefícios de algumas carnes. Mas o Senhor, Ele é santo, como aqui diz no versículo 45. Eu sou santo, portanto, sejam santos. O Senhor é santo para misturar o santo com o profano. No versículo 45, no final do versículo, ele diz: sejam santos, pois eu sou santo. Então, ele deu várias instruções. E nós participamos de uma reunião esses dias, na quarta-feira, e ali foi falado algo a respeito de que a carne de porco, ela tem algumas coisas, né? Alguns detalhes que podem ser inflamatórios. Ele não traz tanto bem assim. Teria que ser feito um estudo a respeito, né? De algumas coisas da alimentação em si, para dar um aprofundamento maior. Mas veja bem, o povo estava certo. A higiene ali não era como, por exemplo, hoje nas nossas cozinhas, ou numa cozinha, por exemplo, industrial, como hoje em dia é feito os alimentos, como é o processado dos alimentos, e é feito tipo em série, né? Que é algo para muitas pessoas. Hoje também os animais são criados de forma diferente. Então, um consumo gigantesco, né? Pela população que é enorme. Você vê que em certos lugares
na China, na Ásia. O pessoal quando consome certos alimentos que a gente também fala, Senhor, né? Os nossos próprios filhos, quando vão viajar, comem certos alimentos que a gente fala misericórdia, né? Escorpiões, comem umas coisas assim, umas iguarias, eles fazem uns petiscos, a gente olha e fala, Senhor. E nosso Deus, ele é tão cuidadoso que ele já imaginava, ele já estava vendo, porque nosso Deus ele é completo, né? E ele já estava fazendo tudo. Então ele já ali imaginava e cuidava e via que o povo poderia ser contaminado com algo, causar uma infecção, de repente, causar mortes que talvez não seriam necessárias. Então, mesmo o povo tendo um decreto, né, de Deus que eles não iriam entrar na terra santa, o Senhor cuidou deles em detalhes também, né? Ele não queria que eles ficassem doentes, e ele deu certos costumes e também, lógico, que era lei e ia ser levada mais adiante, até para os nossos dias atuais, né? Sabemos que Jesus veio e colocou o tempo da graça, mas muitas partes das escrituras, elas não foram abolidas, como Jesus mesmo disse. Ele simplesmente veio e levantou a régua, quer dizer, ele aumentou a complexidade de algumas coisas. E o nosso entendimento não é completamente aberto em cima de tudo que o Senhor fala. E algumas coisas da palavra não são ocultas, vão ser reveladas ainda. E aqui no capítulo 12 também que foi colocado, veja o cuidado de Deus com relação à mulher. Ali ele usou a palavra de cerimonialmente impura. Por quê? Porque para eles, no costume deles da época, para a mentalidade que eles tinham, que era uma coisa visual, era mais visual, eles tinham uma letra escrita, era como eles iriam entender esse cuidado de Deus com relação à mulher. Seria um porpério, né? Cuidadoso, Deus estava preservando a saúde dela após ter um filho, a respeito da purificação, a respeito de como ela deveria estar com relação aos seus filhos. Então, ali foi uma maneira de que Deus cuidou das mulheres. Ele reservou, né, o direito delas de se cuidarem, de estarem ali cuidando dos seus filhos, para que os homens não estivessem cuidando, sei lá, procurando ela uma relação e tudo mais, foi um cuidado de Deus. Eu vejo assim, como um cuidado do Senhor para que elas estivessem sendo assim reservadas. Deus estava ali colocando elas na palma da mão, como o Senhor diz, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Eu acredito que a gente possa ver o próximo capítulo. Se as irmãs quiserem fazer a colocação a respeito desses dois. Então, vamos lá. Eu acho que por enquanto sem comentários. A gente põe 13, né? Amém. Capítulo 13. Eram as seguintes leis. Deus deu a Moisés que eram as seguintes leis.
irritação, tumor ou mancha que vai virando uma doença contagiosa, esta pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes, que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele, e se os pelos da mancha se tornaram brancos, se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote irá declarar que a pessoa é impura. Mas, se a mancha for branca, e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, e se os pelos do lugar não se tornaram brancos, então o sacerdote fará com que a pessoa fique no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará de novo. Se, na sua opinião, a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. No 7º dia, ele examinará a pessoa outra vez. Se a mancha estiver desaparecendo, e se não tiver se espalhado na pele, então é só um tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo, e o sacerdote irá declarar que está pura. Mas, se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Ele a examinará, e se a mancha tiver se espalhar, ele irá declarar que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa. Quando alguém tiver uma doença contagiosa na pele, deverá ser levado ao sacerdote. Este o examinará. Se tiver na pele um tumor branco, e os pelos do lugar estiverem brancos também, e houver uma ferida aberta no lugar, então é um caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote irá declarar que o doente está impuro, e não fará com que ele fique no isolamento, pois não há dúvida de que ele é impuro. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. Se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro, e o sacerdote irá declarar que ele está puro. Porém, quando aparecer uma ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. O sacerdote o examinará outra vez, e se encontrar uma ferida aberta, então irá declarar que a pessoa está impura. Uma ferida aberta é sinal de doença contagiosa. Mas quando a ferida sarar e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote, que a examinará. Se a ferida se tornou branca, então a pessoa está pura, e o sacerdote irá declarar que está pura. Se alguém tiver um furúnculo que sarou, e ali aparecer um lugar inchado branco ou uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Ele a examinará, e se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, e os pelos do lugar se tornaram brancos, então ele irá declarar que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa que começou no furúnculo. Mas, se o sacerdote descobrir que os pelos não estão brancos e a ferida não está mais funda do que a pele, mas já se tornou branca, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. Se a mancha se espalhou, é um caso de doença contagiosa, e o sacerdote irá declarar que a pessoa está impura. Mas, se a mancha não se espalhou, continua como estava, então é somente a cicatriz que o furúnculo deixou na pele. Portanto, o sacerdote irá declarar que a pessoa está pura. Se alguém se queimar, e no lugar queimado a ferida virar uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar se tornaram brancos e a ferida ficou na pele, é uma doença contagiosa que começou com a queimadura. E o sacerdote irá declarar que a pessoa está impura. Porém, se o sacerdote descobrir que os pelos na ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele e a sua cor está clara, o sacerdote mandará a pessoa no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará. Se a mancha o sacerdote irá declarar que se espalhou, mas continua como estava e a sua cor está clara, então é uma inchação causada pela queimadura. Aí o sacerdote irá declarar que a pessoa está pura, pois se trata somente de uma cicatriz que a queimadura deixou. Quando um homem ou uma mulher tiver uma doença da pele na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele,
E se os cabelos dali estiverem amarelos e forem poucos, é uma doença contagiosa, e o sacerdote irá declarar que a pessoa está impura. Se o sacerdote achar que a ferida não ficou mais funda do que a pele, e se não houver nela cabelos escuros, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, ele a examinará. Se a doença não tiver se espalhado e no lugar não houver cabelos amarelados, e se a ferida não ficou mais funda do que a pele, então a pessoa rapará a cabeça ou o queixo, sem cortar os cabelos da parte doente. O sacerdote mandará que ela fique no isolamento mais 7 dias, e no 7º dia examinará a pele. Se a doença não tiver se espalhado, e parecer que ficou mais funda do que a pele, o sacerdote irá declarar que a pessoa está pura. Ela lavará a roupa que estiver vestindo e estará pura. Mas, se depois disso a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará a pessoa. Se ele verificar que, de fato, a infecção se espalhou, não é preciso que ele procure cabelos amarelados. A pessoa está impura. Mas, se na opinião do sacerdote a infecção não se espalhou e ali estiverem crescendo cabelos escuros, então a infecção sarou. A pessoa está pura e o sacerdote irá declarar que ela está pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a pessoa. Se as manchas forem de um branco pálido, é uma coisa sem importância. A pessoa está pura. Se um homem perder cabelos da parte de trás da cabeça ou da parte da frente, ele se torna calvo ou meio calvo, mas não fica impuro. Mas se na parte pelada da cabeça aparecer uma mancha cor-de-rosa, é uma doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem, e se descobrir uma mancha cor-de-rosa, como as que aparecem na pele, é uma doença contagiosa. O homem está impuro, e o sacerdote irá declarar que ele está impuro por causa da infecção na cabeça. Uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro! Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisa morar sozinha, fora do acampamento. Mofo numa roupa feita de lã ou de linho, ou num tecido de linho ou de lã, ou num pedaço de couro, ou num objeto feito de couro. Se a mancha for esverdeada ou avermelhada, então é mofo, e deve ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias num lugar separado. No 7º dia, ele examinará a mancha, e se ela se tiver espalhado, então o mofo é contagioso, e a roupa, ou o tecido, ou o couro, ou o objeto feito de couro está impuro, e o sacerdote o queimará. É mofo contagioso e deverá ser destruído pelo fogo. Mas, se o sacerdote examinar a roupa, ou o tecido, ou o objeto de couro, e descobrir que a mancha não se espalhou, então mandará lavar o objeto em que está a mancha e o colocará durante mais 7 dias num lugar separado. Depois examinará o objeto outra vez, e se a mancha não mudou de cor, mesmo que não se tenha espalhado, então ele está impuro e precisa ser queimado. É mofo contagioso, esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Mas, se o sacerdote descobrir que a mancha perdeu a cor depois de ter sido lavada, então ele rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido. Mas, se depois disso o mofo aparecer de novo, então é mofo contagioso e o objeto deve ser queimado. Se o objeto for lavado e a mancha desaparecer, então deve ser lavado mais uma vez, e aí estará puro. Leis a respeito do mofo em roupa feita de lã ou de linho, ou em tecidos, ou em objetos de couro, a fim de se poder dizer se estão puros ou impuros. Interessante, muito interessante como o nosso Deus, que é conhecedor do futuro e já está lá e nos guia pela mão, como ele apresenta as situações, as coisas, como ele vai falando conosco. Esses capítulos que nós acabamos de ouvir, eles detalhadamente falam coisas que hoje, com a mentalidade que nós temos hoje, no ano de 2024, é difícil a gente entender algumas coisas. Por quê? Porque a nossa capacidade, a nossa mente, tudo que nós sabemos hoje, para voltar para esse primórdio aqui que foi se dito em detalhes, coisas que ele foi passando ali, detalhes para eles. Gente, a gente tem que pensar que eles não tinham médicos formados. Não tinha medicina naquela época.
Eles não tinham as universidades renomadas que nós temos hoje, né? A mais famosa, Harvard. Depois vem o Instituto de Massachusetts. Tem a lista lá, né? Stanford, Oxford. A Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Aqui no Brasil, né? Aqui em São Paulo, a USP. Então, são universidades renomadas, que quando nós temos hoje pesquisas assim, que na comunidade médica, elas passam por avaliações, elas passam por anos e anos e anos de estudos para poder ter um resumo e para poder elas serem publicadas. Então, com certeza, nós hoje estamos muito à frente de tudo isso aqui. Nós temos empresas gigantescas que fazem produtos de limpeza, que cuidam, né, da questão de faxina, especialistas na limpeza hoje em dia. Hoje nós temos personal organizers, né, que arrumam as casas, os guarda-roupas, os closets das pessoas. Então, quer dizer, nós estamos 1000 anos-luz, né, à frente daquela época do que eles estavam passando aqui. E existem capítulos da Bíblia, como no meu caso, eu estou lendo pela segunda, terceira vez alguns capítulos, que realmente eu leio, anoto as coisas que o Senhor vai falando para mim, em detalhes. Alguns capítulos eu só vou fazendo junção com outros e vou olhando com esse panorama geral do que a gente sabe, do que nós sabemos hoje, como o que se deve, o que não se deve fazer. Por exemplo, nessa versão que o Cid Moreira ele narra, é uma versão que eu gosto bastante, é uma versão que eu tenho aqui de uma das Bíblias que eu estudo. Na versão que eu estou lendo desse ano aqui, mais em específico, o que ele trata de puro, impuro, aqui fala muito a respeito da lepra, né? Ele não, nessa outra versão não é muito dito a respeito disso, a respeito da lepra. E aí nós imaginamos assim, o povo no deserto, com doenças contagiosas, como que o Senhor poderia falar a eles de uma maneira para eles não se contaminarem, não estarem encostando um no outro e aquilo se espalhando de uma maneira como uma epidemia, né? De repente, uma epidemia, de repente uma pandemia entre eles. Então o Senhor tinha que falar com ele de uma maneira que eles entendessem e que eles praticassem a separação, para que dissesse o que é puro, o que é impuro. E aqui também o Senhor, com uma visão ampla, ele citava ali o que é puro e o que é impuro, para que nós viéssemos nos separar e não nos contaminarmos, porque o Senhor ele é santo e ele não aceita que nós venhamos nos contaminar com o profano. Então, por muitas vezes na palavra, ele vem, fala, repete, ele fala novamente de uma outra maneira e ele chama a nossa atenção para isso, para que nós não venhamos nos contaminar com o que é santo, não, para que nós não venhamos nos contaminar com o que é impuro, com o que não é santo, para que nós não venhamos contaminar o nosso coração. É muito sutil, é muito fino o que pode nos misturar. Com certeza nós não devemos levar para a religiosidade. Então nós temos que nos separar, nós não podemos nos contaminar, nós precisamos estar com o coração sempre voltados a ser humildes, a não deixar o orgulho nos invadir, e ao mesmo tempo ele chama a nossa atenção: o que você não sabe, filho? Você não sabe tudo. Você precisa aprender mais. E você precisa ter
essa consciência, eu quero gerar em você essa consciência de que você não pode se contaminar com coisas impuras. Por que será que o Senhor repete tantas vezes tantos assuntos? Será que é porque a gente não presta atenção em algumas coisas ou passa batido em cima de outras? Porque a gente mistura. Eu misturo muito gíria. Eu misturo muitas coisas. Lógico. Quando você está com certas pessoas, você fala de uma maneira. Quando você está com outras pessoas, você fala de outras maneiras. Por que que nós nos adaptamos assim? O Senhor diz que é para nós ganharmos as pessoas. Então, nós precisamos prestar atenção em como nos portarmos, o que nós devemos falar, como nós devemos fazer. Sempre nós queremos dar um jeitinho em algumas coisas. Nós brasileiros, muito mais. A gente quer dar um jeitinho ali, adaptar, colocar, como diz muitos, o nosso cheiro naquilo. E o Senhor vem e fala. Muitas vezes nós temos aversão por algumas falas. Muitas vezes que eu vou ouvir algo, eu coloco na velocidade 1.5. Por quê? Não tenho paciência para ouvir aquilo ali na velocidade normal. Mas quando algo chama a minha atenção, eu volto lá, coloco na velocidade normal. Muitas vezes eu coloco na velocidade aquela 0.75 ou 0.5, que é para prestar mais atenção ainda, se a pessoa fala muito rápido. E ali eu faço as minhas anotações. Mas eu vejo que o Senhor, Ele quer gerar em nós uma consciência. Ele quer gerar em nós uma transformação. Vai de mim e de você permitir essa transformação, esse gerar de consciência de que toda palavra nós vemos que aponta para Jesus. Toda a Bíblia, ela aponta para a salvação, ela aponta para a nossa salvação, para a nossa limpeza, para a nossa purificação diante do Senhor, e Ele vai dando leis, e Ele vai falando, filho, olha, eu quero que você jejue, eu preciso que você ore, eu quero que você se aproxime de mim. E o Senhor ali, aos poucos, Ele vai querendo aprofundar nesse relacionamento conosco, e vai da nossa entrega a esse relacionamento e como Ele quer que nós estejamos. Ele mostra aqui todo o cuidado que Ele teve com o povo, com a separação, com relação à alimentação, com relação à saúde. E quantas vezes nós deixamos passar o cuidado conosco, com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E nós, muitas vezes, não fazemos certos exames, não vamos fazer check-up em algumas situações. Hoje nós temos dermatologistas, pessoas com estudo aprofundado, gente que tem especialidades fantásticas. Nós estamos em 2024. A ciência avançou, a medicina avançou. E quantas vezes nós temos medicina na mão e a gente não vai no médico. Nós não vamos. Não estou com pressa aqui, estou ocupada aqui no trabalho, não dá para eu ir hoje. É só uma gripezinha, não vamos atrás, não vamos procurar o médico, e a gente se automedica. Hoje em dia, a automedicação é muito forte e não está correto. Nas especialidades, temos aqui o seu Manuelis, que é especialista em uma área médica. E quantas vezes nós não cuidamos como devemos da nossa alma, do nosso espírito, não procuramos especialista quando nós estamos passando por algum problema sentimental, emocional, e isso se agrava e lá na frente gera um problema maior. Se nós olharmos para, por exemplo, para o capítulo, para esse capítulo que foi lido aqui, a respeito de cuidados físicos, e nós pensarmos nas especialidades que hoje nós temos, é para chamar nossa atenção, para que nós, quando tivermos algum problema de saúde, observar, ver o que é, ir atrás.
Você vê que eu comecei o meu pulso, que eu quebrei o osso, né? Da mão direita ainda. Quando eu iniciei com vocês, eu estava com a mão, pelo que eu me lembro, engessada ainda com tala. E hoje ainda estou fazendo fisioterapia, você vê? Foi em outubro, 5 de outubro. Eu fiquei um mês sem ir na fisioterapia quando eu tirei o gesso, porque doía muito, eu não conseguia. Eu pensava assim, não, se eu não consigo sozinha fazer isso, imagina na fisioterapia como será. E aí eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro, março, nós estamos em abril, 5 meses já, e ainda tenho mais 2 meses de fisioterapia. E ali, o que ela passa de fisioterapia, eu estou na parte de força, é fantástico como eles fazem ali. Então é um tipo de especialidade avançada. E hoje nós temos médicos renomados, né? Para nos orientar, para falar como nós devemos fazer ou deixar de fazer. Naquela época eles não tinham isso. Eles não tinham nada disso. Então essa mentalidade que hoje nós temos a respeito da medicina e como nós devemos cuidar de nós, nosso corpo, eles não tinham. Olha a mentalidade diferente. E quando lá nós citamos que nós não podemos ler certos capítulos da Bíblia, certos livros da Bíblia com uma mentalidade diferente, como eu citei a mentalidade da Beth Shaw, hoje nós entendemos algumas coisas. Então dá para comparar. Olha como o avanço tecnológico para a medicina, como faculdades renomadas como Harvard, né, e as primeiras, a USP, aqui em São Paulo, em relação à mentalidade da pet shop, que nós temos nossos animaizinhos, né? A minha irmã, ela tem em New York, ele é um lorde. O Yorkshire dela é assim, eu falo que se eu quisesse ter um cachorro particular, um cachorro para mim, seria ele é lindo, comportado, tudo o que você imagina, ele parece um bicho de pelúcia. E ele entende você, você fala com ele, ele entende, ele vai, obedece, é obediente, faz a necessidade no local correto. Ele é lindo, ele não tem cheiro, não solta pelo, sabe? Ele tem um cheiro assim maravilhoso. Então você fala, perfeito. Como que com essa mentalidade que nós temos com o animalzinho assim, a gente vai pensar no sacrifício de animais, né? Naquela época. Então, como que nós vamos pensar hoje com a medicina avançada assim, o cuidado que Deus gerou e falou ali com relação a, olha, você deve cuidar, você tem que prestar atenção em como você deve agir. Se a ferida sarar ou se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote para ser examinada novamente. Se a religião for afetada e tiver de fato se tornado branca, o sacerdote declarará então a pessoa cerimonialmente impura, e aí ela estará então apta a voltar ao convívio com eles. É uma linguagem complexa para nós hoje. E talvez você não tenha também paciência como eu tenho em alguns capítulos, para estar ouvindo na velocidade normal. Hoje nós temos o recurso de colocar na velocidade 1.5, 1.7. Para quê? Para que nós tenhamos somente um panorama geral do que ele está falando ali. E se algo chamar a atenção, a gente vai lá e faz a anotação e pega para a gente aquele ensinamento. Então, com certeza, algumas passagens da palavra é assim que eu estudo, é assim que eu vejo. E eu não sei se eu consegui passar para as irmãs essa visão abrangente, o que o Senhor passou para mim de que hoje é diferente, lógico, e como nós podemos estudar. Eu não estudo particular, eu tenho crônicas, e lá tem muitas genealogias. E genealogia é uma parte da palavra que muitas pessoas não gostam, não querem estar estudando. E ali o Senhor me chamou a atenção para algo assim
diferente. Eu nunca tinha pensado dessa maneira que ele falou comigo e eu fiquei imaginando de forma diferente o que ele disse para mim. Ele falou assim, ó, imagina você chegando no céu, sendo apresentada para essas pessoas aí, ó, que o nome delas está aqui. E não são só nomes, são pessoas. Elas viveram. O nome delas está escrito na Bíblia, é algo assim fantástico. Né? Muitos pregadores falam que nós estamos vivendo em Atos e os nossos nomes estão escritos. Nós estamos escrevendo, o livro de Atos ainda não foi fechado. Então imagina se o seu nome estiver lá, o seu nome for citado, o meu nome for citado, quem dera, lógico. Mas nós não podemos nos comparar com os homens da palavra de maneira alguma. Mas muitas vezes algumas palavras são ditas e você se coloca no lugar do rei Davi. Ó, a gente se coloca no lugar de um rei. Peraí. E como nós temos lido essa genealogia, como vem isso? A gente fala, não, vou pular essa parte. Eu não tenho pulado nada. Mas é algo para a gente refletir, imaginar. Alguma das irmãs quer falar alguma coisa, quer colocar algum posicionamento, ou a gente pode orar. Então vamos fazer uma oração para nós encerrarmos esta manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por este devocional. Obrigada por esta sala. Obrigada pelas nossas irmãs que compartilham o pão conosco. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é o nosso pão espiritual, o nosso pão para a nossa alma. Ah, Deus, e o Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E quando o Senhor nos fala através da leitura da palavra, da leitura da Bíblia, o Senhor nos ensina tantas coisas, Deus. E o Senhor é o único autor presente no livro. Quando nós lemos, Senhor, a Bíblia, o Senhor se faz presente, nos ensina. E cada dia ela se torna nova para nós. Ensina-nos, ó Deus, que muitas vezes nós precisamos olhar com compaixão, com paciência, para muitas das coisas que foram escritas, porque eles lá não tinham a palavra escrita como nós temos hoje. E hoje nós temos uma oportunidade fantástica de estudar, de ler. Nós moramos no Brasil, um país que é livre a leitura da Tua palavra, é livre o compartilhar do que nós sabemos e entendemos. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada, muito obrigada. E nessa manhã nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer não somente essa consciência, mas que o Senhor venha curar as nossas emoções, o nosso espírito, curar o nosso corpo físico de tantas e tantas coisas que muitas vezes nós somos acometidos. E muitas vezes o Senhor vem e nos dá algo, coloca algo em nós, que é para nós termos compaixão do nosso irmão, para nós orarmos por todos. Senhor, nós temos orado pelo João, pelo Anderson, meu sobrinho, que estão, ó Pai, que um câncer está neles. Eu declaro, Deus, que isso não pertence a eles, que venha a cura completa, Pai, em nome de Jesus. E que nós venhamos orar por todas as famílias aqui representadas. Senhor, quer seja pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, primos, sobrinhos, filhos. Ah, Deus, como no meu caso, sobrinhos, bisnetos. Vem, Senhor, e traga cura, traga libertação, traga salvação, Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Sabemos que nada é em vão e nada foi escrito em vão. Que nós venhamos ter a mentalidade de separar o santo do profano, que nós não venhamos nos contaminar. Obrigada por cada resposta de oração que o Senhor traz a nós. E que nesse dia, o meditar do nosso coração, as palavras da nossa boca sejam para Te agradar. Venha e completa, Senhor, a obra que o Senhor começaste em nós. E que o Senhor Jesus, o Senhor não é a cereja do bolo.
O Senhor é o bolo inteiro. Ensina-nos, ó Pai, que o Senhor vem consertar tudo e agir através de nós, por nós, para nos transformar nesse varão perfeito que o Senhor citou tantas vezes na tua palavra. Ensina-nos, Senhor, que a boa obra que o Senhor começou em nós e vai terminar, também parte de nós, uma parte disso, como está escrito em Isaías 1. Ah, Senhor, ensina-nos sim, e que, apesar de nós, o Senhor complete isso, e que o Senhor nos desperte a consciência de maturidade para que nós venhamos fazer a nossa parte, sim, dessa transformação, ó Deus. Vem, fala conosco, Deus, neste dia. Ensina-nos e nos conduz. É a nossa oração desta manhã. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada, muito obrigada. E se esse for o nosso último dia na terra, se o Senhor vier nos buscar hoje, que nós estejamos prontos para ir contigo. Obrigada, Senhor. E amém. Obrigada, irmãs. Muito obrigada pela essa oportunidade. Amém. Bom dia. Oi, irmã Cleide. Você falando dos Salmos, né? 118, que você ouviu ontem na igreja. Por coincidência, também lá na igreja ontem. Eu Que abri lindo. a Bíblia, né? Abri a Bíblia na hora da pregação lá e... Não, no louvor, na verdade. Na hora do louvor, eu abri a Bíblia e foi diretamente nesse Salmo 118. E a gente sempre ora ele, né? E eu estava fazendo um comparativo mesmo com o livro que a gente está estudando, Levítico, né? Que o amor de Deus, né? Ele dura para sempre mesmo, né? Lá no passado, né? Desde que Deus tirou o povo do Egito, né? E ele cuidou desse povo e preocupado, né? Ali, agora mesmo falando aí, né? Sobre saúde, né? Sobre limpeza desse povo. Então, assim, Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes, né? E ele nos ama, né? Então, o amor dele dura para sempre. Não foi só naquela época. Foi naquela época, hoje será eternamente. Amém? Que lindo, amém. E o Senhor é aquele que coloca um sorriso no nosso rosto, né? A irmã falando aí, meu coração se alegrando aqui, tipo, o sorriso. O Senhor vem, Ele quer nos ver felizes, né? Ele quer nos ver bem. Amém, verdade. E esses estudos de Levítico, ele está trazendo assim uma reflexão mesmo para os nossos dias, né? Porque tudo a gente tem que ler o Velho Testamento, né, com um olhar do Novo, né? Trazer para os nossos dias. Por isso que é bom a gente já ter lido o Novo Testamento, né? Então é sempre bom a gente voltar lá novamente e ver o que Deus fez por nós, né? Tudo que Ele fez por nós foi bom, perfeito e agradável. Amém. Bom dia para vocês. Deus abençoe. Exatamente. Um bom dia. Deus abençoe. Bom dia, gente. Grande beijo. Até segunda.